Por que a coisa começa a se complicar hoje em Londrina? Nós tínhamos na semana passada trazido aqui a informação de um surto de coronavírus, de um surto da Covid-19 na Santa Casa. 95 funcionários afastados, 15 casos confirmados. Imediatamente, o pronto-socorro da Santa Casa foi fechado, por falta de pessoal e porque entenderam que ele poderia ser um espaço a mais para essa contaminação. Ontem nós recebemos ao longo de todo o dia informações da superlotação no Hospital Evangélico. Não deu outra. Durante a madrugada de hoje, veio a confirmação de que o pronto-socorro também seria fechado, com pelo menos 13 pacientes lá com casos confirmados da Covid-19. E esses casos teriam começado... Me dá as imagens, por favor, daquele senhor de 84 anos que veio de Cornélio Procópio com trombose. E aqui eu não estou falando de culpa, tá? De verdade. Esse senhor, ele estava com trombose e não tinha confirmação da Covid-19. Mas parece que no momento que ele entrou no hospital, ele contaminou outras pessoas com quem ele teve contato. Profissionais de saúde, a gente tem médicos e enfermeiros contaminados lá, um médico, inclusive, que está na UTI, e também outros pacientes. A partir de agora, a gente vai debater esse assunto e entender como fica a saúde pública. Guilherme, uma cidade como Londrina, de quase 600 mil habitantes, dispõe de 3 pronto-socorros. É importante sempre colocar isso para as pessoas. O pronto-socorro do HU, do Hospital Universitário, que está aberto normalmente. O pronto-socorro da Santa Casa, que está fechado. O pronto-socorro do Hospital Evangélico, que foi fechado na madrugada de hoje. A coisa é matemática, né, Guilherme? De 3 espaços para atender situações emergenciais, não só da Covid-19, mas de tudo. Doenças respiratórias que aumentam muito no inverno, pessoas feridas em acidentes, tudo quanto é atendimento na área médica. De 3 espaços que a gente tem normalmente, só restou um, né, Guilherme? Obviamente, esse gargalo complica as coisas. Exatamente, Juliana. É legal a gente até explicar que existem tipos de hospitais para o atendimento dos pacientes, dos doentes, né? A gente tem os hospitais terciários. Esses 3 que você citou são hospitais terciários que trabalham com a chamada alta complexidade. O que isso significa? Se o paciente, se a pessoa está em estado grave, com ferimentos graves ou de um acidente, ou porque foi vítima de um crime, ou está apresentando aí um estado grave porque ou sofreu um infarto, ou está com o coronavírus, vamos dizer assim, essa pessoa é encaminhada diretamente para um hospital terciário, que vai ter uma equipe, uma estrutura mais capacitada para fazer o tratamento, para tentar salvar aí essa pessoa que está em estado grave. A gente tem o Hospital da Zona Norte e o Hospital da Zona Sul, que são hospitais secundários. Têm os seus leitos, têm as suas equipes, mas não estão tão preparados como esses 3 hospitais, que são referência não só aqui para Londrina, né, Juliano, mas para todo o norte do estado, até para fora. Tem gente do interior de São Paulo, do Mato Grosso do Sul, que vem se tratar nos hospitais aqui da cidade de Londrina. A gente tem também as unidades de pronto atendimento, que são iguais aos hospitais secundários. Não tem essa estrutura bem capacitada para atender esses pacientes com sintomas graves, seja de quaisquer doenças, seja de quaisquer ocorrência. Então, como você disse, com 2 pronto-socorros comprometidos de 3, a situação começa a se complicar e se complicar muito. Ô, Guilherme. E tudo teve início de acordo com informações divulgadas pelo... Pois não, Juliano? Só para não dizer que a gente não traz aqui as informações que chegam através de notas oficiais, eu mantenho a informação de que o pronto-socorro do Evangélico, o Guilherme está ali para comentar, está fechado, e da Santa Casa também. Só que a Santa Casa enviou nota, Guilherme, dizendo que não fechou o pronto-socorro, mas dizendo exatamente o seguinte, abre aspas, o pronto-socorro não foi fechado, mas restringiu bastante o recebimento de pacientes. Me desculpa, gente, mas é só uma forma diferente de falar que não está recebendo como recebia antes, né, Guilherme? Mas beleza, a Santa Casa está dizendo que restringiu bastante o atendimento. Mas não vá até o pronto-socorro da Santa Casa, porque você não vai ser atendido, tá? É isso que a gente pode te dizer agora. Pois não, Guilherme, pode seguir. Exatamente. E a gente tem que lembrar também, Juliano, que já há alguns anos, o pronto-socorro lá do Hospital Universitário também trabalha com atendimento restrito, justamente por conta da superlotação. Só são atendidos os pacientes encaminhados pelos serviços de urgência e emergência, que é o SIAT e o SAMU. Então, com os 3 hospitais comprometidos e focando aí
todos os esforços no combate ao coronavírus, a orientação para o paciente é para procurar realmente ou o Hospital da Zona Norte, ou o Hospital da Zona Sul, ou uma unidade de pronto atendimento, porque o que a gente viu aqui no Hospital Evangélico, o Juninho vai mostrar, nesse momento ele está bem tranquilo, mas a gente passou boa parte da manhã por aqui e o que a gente viu aqui foram muitas e muitas pessoas chegando para serem atendidas e não conseguindo. A maior parte delas, Juliano, pessoas que vieram para o retorno, já tinham sido atendidas aqui no Hospital Evangélico, mas voltaram para o retorno que estava agendado, estava marcado justamente para o dia de hoje e receberam a informação de que elas teriam que voltar para casa, que o hospital estava fechado, o pronto-socorro não estava recebendo novos pacientes, não estava aí autorizado a dar andamento a esses retornos e muita gente teve realmente que voltar para casa. Vai ter que procurar o atendimento por aqui só depois do dia 28. Depois, hoje é terça-feira, depois de quinta-feira, né, dia 28, que pelo menos essa é a data divulgada até então pelo Hospital Evangélico, justamente para fazer o levantamento de quantas pessoas foram realmente infectadas por conta desse surto, fazer também as medidas de higienização, de limpeza, enfim, dar uma reformulada, uma readequada completa no setor, para só depois disso, então, o hospital voltar a receber esses pacientes. Tudo começou, como a gente viu no início, com esse senhor que a gente mostrou nas imagens. Ele chega aqui no último dia 21, com trombose, não apresentava aí sintomas da doença, passa os últimos dias no pronto-socorro do hospital que está superlotado. A informação que a gente conseguiu apurar é de que ele teria tido contato com pelo menos 100 pessoas, entre funcionários e outros pacientes, antes da confirmação da Covid-19. Essa confirmação só acontece, Juliano, no dia de ontem. Ontem à noite, o Hospital Evangélico recebe um exame que foi realizado lá por Cornélio Procópio, que foi onde esse senhor procurou atendimento primeiro, confirmando realmente que ele estava com o coronavírus. Mas como eu disse na abertura, aí já era tarde demais. Ele já tinha tido contato com muita gente, ele é encaminhado para a UTI na ala isolada, que trata aí os pacientes de coronavírus. E hoje de manhã, como a gente mostrou com exclusividade, as imagens da transferência aí do senhor são exclusivas do nosso Altair Júnior. Ele é encaminhado daqui do Evangélico lá para o Hospital Universitário de Londrina, que se tornou referência aí no tratamento de doentes graves pela Covid-19. Juliano, a gente conversou, inclusive, com algumas pessoas. Eu até disse, né, eu precisei contextualizar, mas agora voltando, eu até disse que muita gente procurou atendimento por aqui, para os chamados retornos, e tiveram que voltar para trás. Um dos casos que a gente conseguiu ilustrar, né, um dos casos que a gente conseguiu captar foi do casal, a dona Olinda e o seu Lorival. Seu Lorival recentemente fez uma cirurgia de intestino aqui no Hospital Evangélico, voltaria hoje para passar por um retorno e até fazer a retirada dos pontos desse procedimento cirúrgico, mas infelizmente ele precisou voltar. Chegou a ser atendido, viu, Juliano, por um médico que acompanhava o caso do seu Lorival aqui na frente do pronto-socorro. O médico afirmou para ele que infelizmente não tinha muito o que fazer, porque o pronto-socorro, o hospital estava fechado. Vamos conferir então, a gente conversou com a dona Olinda, esposa do seu Lorival, e também com o próprio aposentado, que infelizmente não conseguiu ser atendido hoje. Vamos conferir. Meu marido fez uma cirurgia de intestino e agora tem um retorno hoje para tirar os pontos, fazer uma reavaliação, e eles estão mandando para ir outro lugar, Zona Sul, Zona Norte, outros lugares. O que eles falaram para a senhora? Que está fechado, não vai atender. Está fechado. Está fechado. Agora, todo mundo pode morrer de outra coisa. Só tem coronavírus agora. E a informação de que está fechado, a justificativa que eles deram é por causa do coronavírus? Ou eles nem chegaram a falar isso? Diz que é isso, né? Eu acho errado, porque se o médico pediu para ele vir fazer o retorno aqui, para fazer uma reavaliação da cirurgia, agora eu vou voltar para trás, vou em outro lugar. Eu não posso ir em outro lugar. O médico que fez a cirurgia que tem que reavaliar ele. Surto de coronavírus, pelo jeito, né? Tudo fechado, tudo isolado para não aumentar aí a possibilidade de espalhar essa doença ainda mais. Com certeza, né?
Vai ter que ter paciência com ponto, com dor. Paciência com dor, né? E fraqueza. Paciência. Bom, a gente viu esse casal falando aí, mas não foram os únicos ouvidos pelo Guilherme Batista, não. Você conversou também com o Roberto, que é mecânico, né, Guilherme? Gente que poderia ser da minha, da tua família, gente que estava buscando atendimento, gente que tinha pacientes aí no hospital evangélico e que está sofrendo por conta de toda essa situação que acabou piorando e muito nas últimas horas, né? Exatamente. No caso do Roberto, Juliano, a situação era um pouco mais tranquila. Ele fraturou o braço, procurou aí o retorno para fazer a retirada do gesso, mas agora vai ter que esperar mais alguns dias. O Roberto, inclusive, foi bastante compreensivo, uma vez que sabe que a situação aqui no hospital está realmente bastante complicada, e disse que deve esperar aí, ficar de molho em casa e voltar quando o pronto-socorro reabrir. Vamos conferir. Que estava cancelada essa consulta, esse retorno, e eu vim hoje com esperança de ser atendido. E não... Só terça-feira, parece que eles falaram. Falaram para voltar terça-feira. Terça-feira. Uma semana, então. Uma semana, praticamente. Né? E o retorno era para quê? Pra ortopedia, que eu tô com a mão fraturada e eu preciso voltar a trabalhar, né? A situação não tá fácil, gente. A Jéssica Lohana, promotora de eventos, também conversou com o Guilherme. Vou mostrar agora o que ela disse para você. Gui, só para deixar claro para quem está em casa, que daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o Dr. Arilson Morimoto, que é médico infectologista e que vai nos explicar os riscos disso, desse contágio entre os profissionais e entre os pacientes. Não tem um ditado, você deve ter ouvido muito da sua avó, da sua mãe, eu sempre ouvi isso, Guilherme. É, cuidado quando você vai para o hospital, que você pode voltar mais doente que você já estava. Eu acho que hoje esse ditado se transformou em uma realidade muito clara, porque a gente até tem pedido aqui, né? Vá para um hospital só se você precisar mesmo. Tem certeza? Não dá para aguentar o que você tem, porque você corre o risco de chegar lá e ser contaminado. Não só pela Covid-19, tá? Tô falando só de coronavírus, mas tantas outras situações. Qual a situação da Jéssica, Guilherme? Juliano, o relato da Jéssica serve inclusive para a gente ilustrar o número a taxa, a chamada taxa de ocupação aqui do Hospital Evangélico. A gente também conseguiu levantar isso. Só para que o telespectador tenha uma ideia, todos os leitos de UTI, todos os quartos estão ocupados. A taxa de ocupação é de 100%. E para dar conta da chegada dos novos pacientes, isso nos últimos dias, antes do fechamento do pronto-socorro, o hospital começou a improvisar, a utilizar os locais que tinha. Então, são 47 pacientes internados nesse momento no pronto-socorro, de forma improvisada, 6 deles na chamada emergência e outros 3 já entubados, Juliano, ou seja, em estado grave. A gente também tem a informação de que pelo menos 13 pacientes estão internados em poltronas. Exato. Acabou o leito, acabou a maca. O jeito é improvisar o internamento desse pessoal, então, nas poltronas. 13 deles estão internados em poltronas nesse momento. E a Jéssica, a gente conversou com ela, porque diferentemente desse pessoal que a gente já viu, ela veio justamente para ser acompanhante da mãe que está internada no pronto-socorro aqui do Hospital Evangélico. Mas ela teve a entrada barrada. Como eu disse anteriormente, os acompanhantes que estavam com os pacientes desde ontem à noite, eles foram liberados e os novos acompanhantes tiveram a entrada proibida, justamente porque o hospital está fechado por conta desse possível surto da Covid-19. E no relato a Jéssica reclama disso e também fala sobre essa superlotação do Hospital Evangélico, que tem muita gente internada de forma até improvisada sendo tratado aqui na unidade. Vamos conferir. Tem uma acompanhante lá com ela que passou a noite inteira em pé, porque os leitos estão todos ocupados, o corredor está lotado, diz que está um em cima do outro lá dentro. Não tem cadeira. Não tem cadeira para o acompanhante. Quem está ali passou a noite inteira sentada numa cadeira, que é o paciente passou sentado numa cadeira. A informação que a gente teve que tem mais gente esperando para entrar é que tem gente idoso no corredor, passando frio, passando necessidade porque não consegue levantar sozinho para ir no banheiro e eles não querem deixar entrar.
E os que tá lá dentro é para sair. Agora, como que a gente vai deixar uma pessoa de idade lá que depende da gente sozinha? Ela não consegue nem andar. Não, porque ela tem uma lesão na coluna e essa lesão dela na coluna, ela não consegue andar direito. Ela tem problema de segurar as coisas, ela não consegue segurar uma xícara sozinha, ela não consegue comer sozinha. Como que a gente deixa na mão deles? A gente entende que tem que tomar todos os cuidados, que o número de pessoas infectadas está aumentando, só que ninguém está no hospital porque quer, ninguém vem aqui passar férias. A gente está aqui porque precisa cuidar de uma pessoa e eles não dão conta de cuidar sozinhos e também não quer deixar a gente entrar. Não é fácil a situação, tá? Esse acesso restrito de acompanhantes já está acontecendo há algum tempo, até pelo risco de contaminação. Guilherme, eu quero que você permaneça aí um minutinho só, porque na sequência eu vou conversar com o Dr. Arilson Morimoto, que é médico infectologista, e eu quero que você participe comigo desse bate-papo para a gente tentar entender um pouco dessa situação dos hospitais. É uma situação nova para a gente. Em outras cidades brasileiras, a gente já tinha informação de contaminação de muitos profissionais de saúde. Aqui, a coisa ainda parecia sob controle, mas nesse momento, repito, Santa Casa e Hospital Evangélico estão com os prontos-socorros fechados.